Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúde, paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, para juntos caminharmos à luz da palavra de Deus, falando um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, né? A nossa revista ela fala um pouco sobre intimidade e hoje a lição 7, o tema da lição 7 é o meu coração ao dele. Então nós vamos caminhar um pouco falando sobre isso, né? A palavra de Deus ela é recheada sobre expressões falando sobre o coração, né? Nós vamos entender essas expressões que são faladas, os cuidados que nós precisamos ter e as práticas também que nós precisamos ter para termos um coração saudável, à luz da palavra do Senhor. Então, nesse dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos caminhar sobre essa palavra, sobre essas instruções da lição 7. Mas antes de nós iniciarmos essa videoaula número 7, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, faça parte do nosso canal do YouTube. Lá você vai receber as novidades da nossa igreja, as lições da escola bíblica, as ministrações da, da liderança, né? O RCE, e as palavras também que são liberadas sobre as nossas vidas no domingo. Então ative o sininho para que você receba as notificações assim que novos vídeos eles forem postados no nosso canal. Então divulgue para parentes, amigos, conhecidos, divulgue nas suas redes sociais e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e essas pessoas que você divulgou também serão, em nome de Jesus. Então vamos dar início a essa videoaula número 7 em nome do Senhor Jesus e como costume nós vamos ler alguns versículos para memorizar e a leitura bíblica em classe. E o primeiro está em Provérbios 26, desculpa, a face A do versículo, que diz assim: meu filho, dê-me o seu coração. E em Mateus 5:8, que é a leitura bíblica em classe, a palavra de Deus, ela diz assim: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. As expressões que a palavra de Deus ela nos dá como referência, falando sobre o coração, a sua grande maioria, eu acredito que ela fala sobre não o nosso coração de carne que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas fala sobre o nosso entendimento, sobre o guardar da nossa mente, o guardar o nosso coração, né? E nós vamos ver algumas expressões aqui nessa aula de hoje sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso coração, ou quer dizer, o nosso entendimento, para que nós não sejamos influenciados de forma negativa, mas que nós sejamos influenciados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor, que é o nosso consolador, que é o que nós temos visto nessas aulas, em nome de Jesus. E a introdução, ela diz assim: a expressão bem-aventurado quer dizer ser alguém feliz ou alguém mais do que feliz. Decidir estar limpo de coração é como apertarmos um botão de limpeza que nos coloca numa posição de felicidade e alegria de viver. O nosso coração é uma espécie de termostato para a vida. Se o nosso coração estiver bom, a nossa vida será boa. Mas se o nosso coração estiver amargurado, a nossa vida será amargurada. A nossa vida se adequará à condição do nosso coração. Eu separei também alguns versículos que têm como expressão o nosso coração e os cuidados que nós temos que ter, né? Nós lemos agora Mateus 5:8, e em Mateus também no capítulo 12, o 34, a face B do versículo, ela fala assim: pois a boca fala o que está cheio o coração.
Então, como nós lemos aqui, normalmente uma pessoa amargurada é uma pessoa que reclama da vida, que normalmente ela não tem uma perspectiva de melhora para a vida, né? Sempre tudo tá ruim, nada tá bom. E normalmente essas pessoas, o ouvir dela também é um ouvir prejudicado, porque tudo vira um pretexto para que ela se sinta atingida, sempre como coitada, nunca como aquela que comete algum tipo de erro, né? E no falar dela, a forma que se fala, por ter um ouvir prejudicado, acaba influenciando pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Aqueles que normalmente trabalham em empresa ou que convivem mesmo com esse certo tipo de pessoa, né? Ou pelo menos já conviveu, ou em algum momento já esteve junto de alguma pessoa amargurada e com esse tipo de sentimento, que às vezes esse tipo de pessoa dentro de empresa, às vezes ela tem algum atrito na empresa com alguma pessoa e ela começa a falar mal dessa pessoa, e se não nos dermos conta daquilo que tem sido falado, às vezes a gente toma um partido e nem conhece a pessoa da qual ela está falando mal e acaba sendo influenciado por esse mal falar, né? Por ela ser uma pessoa amargurada, não ser uma pessoa que está na presença de Deus verdadeiramente. Esse tipo de comentário ele acaba sendo um motivo para aqueles que têm a mentalidade fraca ser influenciado a julgar o próximo sem ao menos conhecer a outra pessoa, né? Mas somente com a perspectiva dela, né? De amargura. Então é algo para se ter cuidado. E dentro da igreja nós também temos que ter esse tipo de cuidado sobre conversas que não edificam, sobre palavras que são ditas em algum tipo de roda, que são roda de escarnecedores, né? Eu sempre falo para os discípulos e os jovens, né, da qual sou responsável, que se em algum momento eles ouvirem alguma pessoa criticando alguém, falando mal de liderança principalmente, que não façam parte, né, dessas rodas, saiam e não estejam nesse meio, porque isso corrompe os bons costumes, né? É um dos versículos também que eu separei, que ele está aqui em 1 Coríntios 15:33, que diz que não vos enganei, mas as más conversações elas corrompem os bons costumes. Então, normalmente, esse tipo de pessoa que tem um coração amargurado, às vezes por algo que aconteceu dentro da igreja, e não é uma pessoa que tem a prática de liberação de perdão, normalmente ela quer influenciar outras pessoas a se sentirem mal, assim como ela sente. Então é algo que nós precisamos tomar cuidado. Orar por essa pessoa para que ela entenda e possa liberar perdão e tenha uma vida livre, né? Normalmente a gente fala que quando alguém não perdoa, a pessoa está carregando aquela pessoa nas costas. Eu falo assim, já pensou a pessoa tiver alguma mágoa contra o Igão, que sou eu, né? Coitada da pessoa, vai ter que me carregar nas costas, mas misericórdia, não vai aguentar, né? Então, o perdão é uma decisão, não é um sentimento, mas é decidir perdoar. Nós bem sabemos que existem processos para isso acontecer, mas é necessário. O Senhor ele nos perdoa de tantas coisas, né? Por que não perdoar, né? Então faz parte da vida cristã e tem a ver com o coração, em nome de Jesus. E o número 1 ele diz assim: o coração do homem. O coração é a parte do seu homem interior, onde estão os seus valores, que são as fontes dos seus pensamentos, sentimentos e de onde se produzem palavras e ações. Devemos cuidar do nosso coração, porque ele produzirá palavras que podem contaminar nossa vida. É no coração que Deus vai falar, é do coração que emana vida. Quando Deus pede que analisemos o nosso coração,
é porque Ele quer acelerar coisas na nossa vida, nos levar a um novo nível de glória, nos levar a uma nova estação. Então é necessário que nós tenhamos um coração puro para que o Senhor ele nos conduza e que a gente tenha essa aceleração para receber aquilo que Ele tem preparado, né? Deixar a amargura de lado, o ressentimento, ser uma pessoa que pratica aquilo que a palavra de Deus ela fala. Porque nós lemos no início, né? E Mateus, bem-aventurado é mais que feliz quem é puro de coração. Então, normalmente, tem pessoas que são tristes, que elas estão passando por uma luta, né? Até a expressão da pessoa. Mas o Senhor, é Ele que nos dá alegria, né? Se nós temos, nós tivermos um coração puro, isso reflete a nossa vida, né? Tem outro versículo que eu separei, que também fala sobre o coração, que é em Provérbios 15:13, que diz assim: a alegria do coração transparece o rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Normalmente a gente vê algumas pessoas que estão abatidas por conta de alguma coisa que aconteceu no coração, né? Por algum trauma, alguma questão mal resolvida, né? Por falta de perdão. E normalmente alguém que tem a vida bem resolvida, que tem o coração puro, essa pessoa ela transparece o rosto dela. Ela tem um rosto diferente, né? O olhar dela é diferente. Ela transmite alegria. O lugar onde ela está, mesmo que seja uma pessoa tímida, a gente sabe que aquilo ela tem uma alegria, tem a alegria do Senhor nela, né? Então, se talvez você não tenha essa alegria, peça ao Senhor para que Ele possa te examinar também de dentro para fora e que aquilo que tem te impedido possa ser esclarecido para que você possa pôr isso para fora e que o seu coração ele seja purificado, né? Em nome de Jesus. Vamos lá? E o 1.1 ele diz assim: o diabo é interessado em nosso coração. Misericórdia. O coração é o que regula a nossa vida. Se nosso coração está em paz, nossa vida está em paz. No coração está o bombear da vida, e é por isso que o Senhor nos convida a protegê-la. Se protegermos a fonte, iremos usufruir de coisas grandes em Deus. O que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai do nosso coração. Mais uma vez, Mateus 5,8, que diz: bem-aventurado os limpos de coração ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos ver a Deus nas nossas vidas, família, finanças, relacionamentos, mas a maneira de vermos a Deus é mantendo nosso coração limpo, protegido de ofensa, amargura, ódio, falta de perdão. Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar em nosso coração. O Senhor não quer uma formalidade ou aparência, mas um coração que o adore em sinceridade. A palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele prova ele sonda os nossos corações e ele prova o nosso pensamento. Ele sabe aquilo que a gente tem passado, aquilo que a gente tem sentido, né? Os meus pastores, eles sempre instruíram com clareza acerca de algumas coisas, né? E sempre usaram como base esse versículo para que a gente como povo seja um povo sincero ao conversar com Deus, ao falar com Deus em oração. Se você está bravo, não adianta você amantíssimo Deus, mas o coração tá como por dentro, tá amargurado, tá com ódio de alguma coisa que aconteceu ou alguma situação, às vezes na vida conjugal, às vezes é alguma questão mais mal resolvida, às vezes com o filho ou com algum familiar. E às vezes chega na igreja com uma aparência, mas o coração, o Senhor ele já sondou e sabe como é que ele está. Não é pecado você chegar na igreja, orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou muito bem. Eu estou com ódio, eu estou com raiva. Talvez eu nem receba o que eu tenho para receber hoje aqui, mas o Senhor me perdoa.
Senhor, limpa o meu coração, tira esse sentimento ruim de dentro de mim e mantenha o perdão liberado para essa pessoa. Peça ajuda ao Espírito Santo, para que isso não venha te atrapalhar. Separei também um outro, um outro versículo, que está em Salmo 51:17. A ênfase é mais na parte B, né, na face B do versículo, mas eu vou ler ele por inteiro, que diz assim, Salmo 51:17: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, que é arrependido. Ó Deus, não desprezará. Deus, ele não despreza um coração quebrantado, arrependido. Então, se você de verdade se arrependeu de alguma coisa que foi feita, às vezes de alguma atitude que tomou ao sair de casa para ir para a igreja, em algum determinado momento, a palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele não despreza esse coração que está arrependido, que busca o conserto. Então é necessário que se tenha esse conserto constante. Como nós lemos aqui no começo, fala que o diabo, ele é interessado no coração. Normalmente, quando existem algumas situações como essa, mais à frente nós vamos ler um pouco, de algum certo tipo de atrito em família, ou alguma correção que é recebida da sua liderança. Algo que eu já falei em algumas aulas que foram presenciais é que o diabo, ele é oportunista. São nesses momentos que às vezes tem uma discussão, às vezes um pouco mais acalorada em casa, ou recebe alguma correção da liderança. Guarda o coração, porque às vezes o diabo, ele pode lançar setas nesse momento para te convencer de que aquele lugar já não é mais o lugar que é o seu, que aquela família não te compreende. Então entenda e esteja atento para que você não seja enganado com essas setas que o diabo joga nesses momentos oportunos de discussão. Então mantenha o seu coração guardado. Então a gente precisa ter esse entendimento e essa maturidade para que nós não sejamos influenciados pelo diabo, mas que a gente mantenha-se firme no que a palavra de Deus ela fala, estando sensível à voz, mas à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos lá? O 1.2. Coração endurecidos. Marcos 8,17 diz assim: Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Uma pergunta. Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. Eram pessoas que estavam com Jesus, que juntamente com ele operavam grandes milagres, mas ainda estavam com o coração endurecido. Não compreendiam o que Deus estava fazendo. É possível ser nascido de novo, receber um novo coração e ainda assim perder o coração ao longo do processo e encontrar-se endurecido, incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Quando nosso coração endurece, perdemos sentimentos espirituais, não sentimos, não percebemos e facilmente caímos no engano. Um coração endurecido não observa a atuação de Deus, não tem a alegria, a fé não flui e fica conformado. Quando está conformado, entra em uma fase de cegueira espiritual e não consegue reter a bênção, porque nele não existe a atuação divina. Um coração endurecido sempre tem desculpas para não fazer nada, mas Deus está disposto a transformar o nosso coração. Transformação tem a ver com o reino de Deus. Conformação tem a ver com o reino das trevas. Para saber o estado do seu coração, sonde suas atitudes. O Senhor experimenta nosso coração para recompensar o que sai dele. Guarda o teu coração. Não perca durante o processo. Não perca o melhor de Deus
para a sua vida. Certa vez, em um dos momentos em que nós estávamos reunidos, né, a nossa igreja é uma igreja em célula, nós temos encontro e reencontro. Em um dos momentos, eu estava em um dos momentos que era fora de ministrações, eu ouvi a voz do Senhor e que dizia que a apostasia, que é o abandono da fé, né, é como se fosse uma doença degenerativa. Ela não acaba com a pessoa de uma hora para outra, mas é um processo que vai sendo aos poucos. A pessoa ela vai perdendo a memória. E quando eu digo isso, às vezes nesse processo que a pessoa ela não se permite, ela vai perdendo a memória de como que ela chegou na igreja. Perde-se a memória das pessoas que a ajudaram no processo de libertação, sobre os milagres que Deus já havia feito. Ela só se interessa agora por fazer e não saber o porquê está fazendo, mas acaba entrando no ativismo, faz para o dono da obra, mas não quer saber do dono da obra, né? Que é o Senhor. Então é necessário que alguns porquês eles sejam falados, né? Para que a gente não seja enganado aos poucos pelo diabo e acabe se tornando frio demais a ponto de não reconhecer ou de ouvir a voz do Senhor. Então, manter o coração guardado ele é necessário na nossa caminhada com Cristo, para que a gente não abandone a fé, ou como a expressão apostasia, né? Apostatar da fé, abandoná-la. Então, é necessário que nós tenhamos esse cuidado ao longo da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, em nome do Senhor Jesus. O 1.3, ele diz assim: o que faz um coração ficar endurecido? Isso é uma pergunta. São alguns itens que nós vamos falar agora aqui nesse momento, e o primeiro deles é pecado não confessado. Cada vez que pecamos, algo em nosso coração morre. Estamos perdendo uma experiência divina em nossas vidas. O pecado pelo qual você não se arrepende endurece o seu coração e você não percebe mais a voz de Deus. O temor ele acaba sendo perdido se não há arrependimento. O arrependimento ele não tem nada a ver com choro, com lágrima. Pode-se acontecer de a pessoa, quando se arrepender, chorar, quando confessar, ter lágrimas, choro. Mas o que de fato é o fruto do arrependimento é que não há mais a prática daquilo. A pessoa ela não pratica mais aquilo. Quando Jesus ele estava naquele momento em que a mulher foi pega em adultério ou prostituição, ele falou: vá, mas não peques mais, né? Não faça mais o que estava sendo feito. Em alguns momentos o Senhor também já falou: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, o fruto do arrependimento é não ter aquela prática mais. Então, é necessário confessar o pecado, pôr para fora aquilo que for feito. Senão a pessoa ela acaba entrando numa frieza e fala: não aconteceu nada, não vou confessar. E pecado não é igual dívida que às vezes as pessoas têm, ela não caduca. Então o pecado ele fica ali, um abismo ele chama outro abismo. Então começa com alguma coisa, daqui a pouco está com algo maior. Isso é um perigo. Então é necessário o arrependimento e o confessar dos pecados. É necessário a gente sempre ter esse hábito de confessar aquilo que a gente tem feito. Às vezes alguma discussão que teve de casal, ou às vezes alguma questão que foi feita, um desentendimento na empresa ou no trânsito, né? É necessário falar com o Senhor: me perdoa, poderia ter feito isso e não fiz. Então é um estilo de vida, o pedir perdão. E liberar perdão também, em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto é ofensa. Apenas um coração imaturo fica ofendido. Devemos aprender a evitar a ofensa para não perdermos a voz de Deus, a presença do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, à medida que a gente cresce e fica um pouco mais maduro, existem algumas discussões que elas já não valem mais a pena.
A palavra de Deus ela fala que não vale a pena discutir com tolo, né? Então, se qualquer coisa você fica ofendido, é necessário ter um pouco mais de maturidade. Se com uma correção você já fica com bico, ah, não gostam de mim, é isso, é aquilo. Se alguém que ainda não entendeu estar na presença de Deus fala algo que te magoou, você fica guardando aquilo. Normalmente a gente fala sobre os temperamentos, né? O expert em guardar esse tipo de sentimento é o melancólico. Fala assim, ô Igão, você tem alguma coisa contra os melancólicos? Fala, não, né? Eu e a minha amigona, né? A evangelista Elaine, também é melancólica. Às vezes a gente conversa sobre alguma coisa do tipo. E as pessoas elas não podem guardar esse tipo de ofensa porque é prejudicial para si. Então é necessário que, para se ter uma maturidade, a liberação do perdão aconteça. E se por tudo ficar ofendido é ruim, né? Então existem algumas discussões que elas não valem a pena, né? Discutir com tolo, porque o que eu aprendi é que a pessoa ela só pode oferecer aquilo que ela tem. Normalmente uma pessoa que ela é ferida, ela só vai ferir outras pessoas. É aquilo que ela tem para oferecer. Contando sobre a parte de testemunhos, né? Eu e a minha irmã principalmente, ela sempre fala que aprendeu a olhar com carinho sobre a vida dos nossos pais, né? Que a gente não nasceu em berço evangélico, né? Como o pessoal costuma falar, né? Mas a nossa família, ela, antes de nós nascermos, ela não conheciam a Jesus. Mas elas passaram, tanto nosso pai quanto a nossa mãe, passaram por alguns momentos. E foi aquilo que eles puderam oferecer. E nós que conhecemos a Jesus, depois, a partir de nós, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos descendentes, eles precisam aprender também sobre o que a palavra de Deus ela fala a respeito de tudo isso, né? Sobre ofensa e não guardar esse tipo de rancor, questões mal resolvidas do passado também. Então é necessário para uma maturidade saudável em nome de Jesus. E também tem um outro item aqui que fala sobre rebelião, fala também sobre desobediência à voz de Deus, feridas, mágoas, dores, um coração endurecido é sinal de um começo de morte espiritual. O primeiro sinal é um coração endurecido. Depois vem a indiferença com as coisas de Deus. Em seguida, perda da consciência, voz do Espírito. Depois se começa a criar prazer pelo pecado. E por último, negação a Cristo. O Senhor habita na vida daquele que tem um coração contrito, que foi o que nós lemos há um pouco atrás. Quebrantamento é um mecanismo de Deus para nos livrar da independência, para ter comunhão conosco e liberar a vida do Espírito Santo em nós. Aqui falando um pouco sobre indiferença, em uma certa aula eu comentei um pouco sobre uma determinada situação, que ela ilustra um pouco sobre a questão da indiferença. Eu questionei, né, as pessoas que estavam na aula presencial se alguma delas já haviam passado ali pela Praça da Sé para chegarem à igreja, né, em algum momento. Uma grande maioria levantou a mão. E ali a gente é um lugar conhecido, em que ali naquela praça existem muitos moradores de rua, homens, mulheres, crianças ali naquele ambiente. E antes de conhecer a Jesus, eu era estagiário em uma empresa que ficava próxima ali da Praça da Sé, e eu nunca tinha visto essa cena. Eu cheguei ali na praça depois que saí do metrô, vi as pessoas dormindo na rua, dentro de espaços de canteiro que era para árvore, e eu fiquei chocado quando eu vi aquelas pessoas. E quando fala-se sobre indiferença, quantas pessoas não veem esses moradores de rua? Por um tempo, talvez tiveram essa mesma experiência de ficarem chocados, mas depois de um tempo, as pessoas passam pelo mesmo ambiente
e aquelas pessoas que moram na rua acabam se tornando invisíveis. São pessoas que já não são mais vistas, não causa mais o choque por conta da indiferença. E trazendo e trazendo essa ilustração para aquilo que nós lemos, às vezes a pessoa ela vem para a igreja, mas é só para cumprir tabela, só para bater o cartão, para que a sua liderança ela já não questione por que não veio para a igreja, mas ela nunca se questionou do porquê ele está ali, qual que é o real motivo de estarmos ali juntos como igreja. O propósito real é de nós adorarmos juntos ao Senhor, porque Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas a frieza ela traz tudo isso, a indiferença quanto às coisas de Deus. Tudo para ela já não faz mais sentido, já não ouve mais a voz de Deus, já não tem mais um direcionamento quanto o que Deus tem para a vida dela como propósito. Então é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade ao Espírito. Número 2, eliminando o lixo. A santidade vem do próprio Deus. Ele é santo por excelência e nós somos santos por influência. De onde procede essa santidade? Isso é uma pergunta. Do nosso relacionamento com Deus, sendo tocados pelo seu Espírito Santo. Como ter um coração puro? Isso é uma pergunta. Na vida cristã, precisamos nos manter purificados. Estamos no mundo e existem coisas contaminadas ao nosso redor. Deus não quer contaminação em nossa vida e quer nos levar ao nível de pureza que nunca alcançamos antes. É tempo de proceder bem, de se confirmar com a palavra e nos submeter e não nos submeter aos caprichos do diabo. Enquanto o mundo está relativizando, nós precisamos cumprir à risca a vontade de Deus. E isso só é possível se colocarmos o nosso coração naquilo que Ele ama, que Deus ama. A Bíblia afirma que Deus quer que participemos da santidade dele. Sabe por que Daniel conseguiu ser diferente em sua geração? Porque decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Uma pessoa amargurada no coração é como uma pessoa com um vírus, levando perigo de contaminação para outras pessoas. O nosso coração é importante, porque é nele que a fé brota. É nele onde ouviremos a voz de Deus e é onde Deus derrama o seu amor. Romanos 5,5 diz: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A nova aliança, o Espírito Santo opera a transformação de um coração de pedra em um coração de carne, enquanto o diabo reverte esse processo, tornando um coração originalmente sensível e amoroso em algo insensível e endurecido novamente. Existem áreas de nossas vidas que precisam de arrependimento e mudanças. Às vezes, a gente está bem, mas tem uma gaveta em nossa vida que precisa de ajustes. Ele está dizendo: sede santos para todos, sem exceção. Ainda temos lixos e Deus quer que removamos isso. Tem muita gente que não está ouvindo a voz do seu Pai, porque tem iniquidades em sua vida, mas se decidirmos ouvi-la, então virá um rio purificador que vai lavar as intenções de cada coração.
A santidade vem dele. O Espírito Santo purifica e remove o que precisa ser removido. Então, como nós lemos há um pouco atrás, em alguns trechos atrás, falando sobre ter um coração puro e falando sobre as más conversações que elas corrompem os bons costumes, nós precisamos ter cuidado com tudo isso para que não sejamos corrompidos. Normalmente uma divisão de uma igreja ela começa com esse tipo de murmuração, reclamação, e como a gente viu, normalmente esse tipo de pessoa que é amargurada é como se fosse um vírus. Ela vai levando, e se ela encontrar pessoas que vai dar ouvido, ela vai contaminando um, contamina outro. Daqui a pouco tem certas pessoas que se voltam contra a liderança. Isso é um perigo. Deus ele instituiu as lideranças para a igreja, para a nação. Foi o próprio Deus que instituiu essas pessoas. Então é um perigo aqueles que se voltam. A gente viu um pouco no Antigo Testamento a própria irmã de Moisés se virando contra ele. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com ela, né? Alguns que leram a Bíblia sabem que ela ficou leprosa, atrapalhou ainda a caminhada do povo, teve que ser purificada, Moisés teve que orar por ela. Então os murmuradores são um perigo, as pessoas amarguradas da igreja, que estão na igreja, né, são um perigo. Então é necessário tomar cuidado com aquilo que se ouve, com o ambiente em que se está. A roda de intimidade, o nosso círculo, né, de intimidade, quem define somos nós. Se estamos com pessoas, né, tem uma expressão que a minha avó, essa expressão não está na Bíblia, né, mas ela gostava muito de falar. Quem com porcos anda, farelo come. Então, toma cuidado com quem você tem andado, o que você tem ouvido, para que você não se torne um murmurador dentro da igreja e seja prejudicado. Quem se levanta contra a liderança está correndo um certo risco, porque está se levantando contra Deus. Então, quem pode alguma coisa contra Deus? Então, fica a dica, né? Hashtag, toma cuidado. Em nome de Jesus. O 2.2, para nós avançarmos um pouco mais, diz assim: humildade, gratidão, fé, amor e perdão. Muitas promessas bíblicas de proteção da parte de Deus têm um caráter exterior, mas quando ele fala sobre o nosso interior, fala que isso é um dever nosso. Em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se é um dever meu, eu preciso colocar guardiões que protegerão o meu coração, para que o diabo não venha maculá-lo e endurecê-lo. Esses guardiões são a humildade, a gratidão, a fé, o amor e o perdão. Guardar o coração é preservá-lo para as influências corretas, guardando para ouvir a voz de Deus e os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida. Determine-se a ter um coração forte e convicto no Senhor. Mesmo se alguém não andar em amor com você, decida ter um coração limpo e ande em amor. Se alguém for desleal conosco, isso não nos dá o direito de abrir mão do caráter de Cristo para ofender essa pessoa. É uma determinação nossa estarmos limpos de coração. Por toda a história da Bíblia, percebemos que Deus sempre valorizou o coração. Salomão era um rei que tinha espírito de sabedoria, frutos visíveis e experiências gloriosas com Deus. E mesmo após tudo isso, ele desviou o seu coração. Misericórdia. Em 1 Reis 11, 9 e 10 diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses,
porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Não acordamos decidindo estar com raiva de alguém, mas à medida que damos ouvido às mentiras que o diabo lança, nutrimos um coração de amargura. Para vermos Deus em todas as áreas da nossa vida, precisamos manter limpo o nosso coração. A manifestação do Espírito é dada a cada um como proveito. O Espírito Santo é o nosso ajudador, mas ele se manifesta àqueles que o buscam e solicitam a sua ajuda. Deus pretende te guiar, te consolar e te curar pelo Espírito. O Espírito Santo é a provisão de Deus. Todos têm acesso, todos podem participar. Não podemos ser omissos às coisas que o Senhor conquistou ao nosso favor. As pessoas vão te ver como influência no lugar onde Deus te levou, se você permitir que os planos dele se cumpram na sua vida. Existe uma diferença. A palavra de Deus ela fala que então vereis outra vez a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. Então são em todas as áreas da nossa vida. Se nós somos pessoas de referência, onde nós estivermos, as pessoas elas vão buscar ser aconselhadas por nós. Seja a nossa família, seja no nosso local de trabalho, em qualquer um dos ambientes, as pessoas elas estão de olho em nós. Principalmente quando nós falamos, hoje eu sou filho de Deus, eu sou cristão, ou algumas outras expressões que falam, sou evangélico. Como a minha avó ela costuma falar, né, a gente vira um alvo, vira um alvo. As pessoas elas vão nos observar, alguns para saber se temos alguma falha, outros para pegar como referência. Então é necessário que nós tenhamos uma índole, um caráter, o caráter de Cristo. Foi falado agora há pouco sobre se formos ofendidos, né, não pagarmos o mal com o mal. Mas o Senhor ele nos orientou a orar pelos que nos perseguem, né, pelos nossos inimigos. Orar por esse tipo de pessoa. Falar, às vezes, é muito bonito falar do que a Bíblia fala. Mas nós precisamos pedir a ajuda do próprio Espírito Santo. Ele que vai nos ajudar a orarmos por essas pessoas. Já dei alguns exemplos, né? Em algum momento da vida de alguém, se ela teve algum conflito com algum vizinho e aquilo foi mal resolvido, e um dia essa pessoa se converteu, está na igreja, aquele vizinho que um dia ela teve algum atrito, se em algum momento ele chegar na igreja, será qual que vai ser a atitude da pessoa? Vai recebê-lo com amor ou vai virar a cara para a pessoa, né? Onde está a transformação de Cristo? É nesses momentos que a gente vê. Então é necessário que nós tenhamos como boa prática aquilo que o Senhor tem ordenado, para que as pessoas elas se acheguem ao Senhor através das nossas vidas. Nós somos canal de bênção para o ambiente onde nós estivermos. Nós somos agentes do Senhor. Onde nós estivermos como eclésia, que é a igreja do Senhor, ali nós precisamos ser referência de caráter e de pessoa de Deus naquele lugar. Porque a gente tem visto muitos, tanto na internet quanto em alguns outros lugares, algumas coisas esquisitas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ela fala. Então é necessário que nós sejamos referência, praticando aquilo que a palavra de Deus ela fala, em nome de Jesus. O 2.3, ele diz assim, nós já estamos caminhando aqui na reta final dessa lição de hoje, a lição 7, e o 2.3 ele diz assim, cuidado com a neutralidade. Neutralidade é algo que nos leva a permanecer passivos e acomodados. O Espírito vê esse ato de neutralidade como algo repugnante. Em Apocalipse 3,16 diz assim, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa neutralidade pode te afastar do que Deus quer fazer com você e através de você. A neutralidade, traduzindo, é o moita, que não quer fazer nada. O que Deus entregou a você foi para gerar em seu interior ousadia e intrepidez. Às vezes a gente se acostuma com a unção coletiva, mas essa unção não substitui a comunhão individual com Ele. Utilize desse recurso a presença. Uma das evidências do batismo do Espírito Santo
é a sujeição da língua ao espírito. Quando você se sujeita a orar em línguas, os medos se sujeitam ao espírito. Então é necessário que nós tomemos uma posição de filhos de Deus onde nós estivermos. Antes de entregar minha vida para Jesus, esse foi um dos exemplos que eu recebi em um local de trabalho de um rapaz que hoje ele é pastor. A minha irmã ela já tinha iniciado a caminhada na presença de Deus e eu não queria muita coisa, né? Eu ficava mais atrapalhando, né, porque eu estava endemoniado, do que ajudando ela. E uma certa vez ele contou uma história que ela até hoje está viva. Uma história de um rapaz que estava em cima do muro. De um lado estavam os anjos e do outro lado estavam os demônios. Do lado que estavam os anjos gritando: pula para cá, vem para o nosso lado. Vem para cá, vem para cá. E do lado dos demônios, o demônio com o braço cruzado, não falava nada, só olhando para ele. Passaram-se alguns dias, os anjos continuaram chamando. E um dia surgiu uma certa curiosidade desse rapaz que estava em cima do muro e perguntou para um dos demônios, por que você não me chama aí para o lado de vocês? E aí um dos demônios respondeu: porque quem está em cima do muro já é nosso. Aí eu, meu Deus, na hora eu pensei: eu estou em cima do muro, eu não estou querendo nem ir para a igreja, não estou querendo ficar aqui desse lado, então eu já sou do diabo mesmo. Mas graças a Deus que eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu sou do Senhor. Em nome de Jesus, então que nós não sejamos um povo neutro, mas que a gente possa nos posicionar como povo de Deus. Onde nós estivermos, nós não podemos ser agentes 007 de Cristo, não. A gente precisa não falar para os outros, né, que a gente é crente, mas as nossas atitudes elas vão falar a respeito de nós. E as pessoas elas vão saber que nós somos filhos do Rei, em nome de Jesus. O número 3, ele diz assim, agora sim, para finalizar essa lição de hoje, e nós vamos ler também a conclusão. E diz assim: um coração ensinável. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde. E o Salmo 90, 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Desde quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, ajustes começaram a ser feitos para que os nossos corações estejam alinhados àquilo que o Pai deseja para nós. Não permita que o tempo ou os pensamentos errados corrompam seu coração, mas faça com que ele permaneça sempre guardado na palavra. Se encha a cada dia da palavra, seja a diferença neste mundo. Fomos livres do pecado e da morte. Estamos dia a dia sendo salvos de nós mesmos. E seremos salvos na volta de Jesus para irmos ao céu. Amém? Em todo esse processo, precisamos manter um coração ensinável. Para aprender de Deus, quando temos um coração com a intenção certa, perseveramos. O 3.1 diz assim: características de um coração ensinável. Existem algumas características de um coração que está guardado e protegido pelo Senhor. O primeiro ele é fácil de arrependimento. É um coração ajustável. Arrependimento é mudança de direção. Não permaneça no erro. Seja rápido em se arrepender e não fique preso a essas coisas. Uma segunda característica de um coração ensinável é que ele é corrigido com facilidade. Estamos inseridos num ambiente seguro, rodeado por mentores e pais espirituais que enxergam coisas além de nós para nos ajudar e orientarem. Dizem por aí que quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Deus nos deu também pessoas que estão habilitadas para nos corrigir e ensinar. E você precisa se manter aberto a aprender se quiser ser bem-sucedido. Então, eu como professor, eu mais do que ninguém preciso estar aberto e ter um coração ensinável. Porque não adianta de nada eu ensinar algo para vocês aqui que eu não pratico. Isso é hipocrisia. Isso é mentira.
E o único direito que dá para ser filho do diabo é ser mentiroso. Então eu não posso ser mentiroso. Então eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos pastores, por aquilo que eles têm para nos instruir, nos ensinar, corrigir quando for necessário, porque como nós lemos aqui, se eles estão nos corrigindo, nos orientando, é porque eles têm visto algo além daquilo que nós temos visto, né? Vai além da nossa visão para aquele momento. Então é necessário ter um coração que seja ensinável, que esteja aberto para correções. No momento não parece bom a correção, mas depois de um tempo a gente vê que aquilo foi necessário para que nós tenhamos uma vida saudável na presença de Deus. A própria palavra do Senhor, ela diz que o Senhor ele corrige o filho que ama. Aquele que ele não corrige é bastardo. Então, o Senhor ele não nos chamou para ser bastardos, mas para sermos filhos. E o filho ele é corrigido, para que entre no prumo e não se desvie daquilo que o Senhor ele tem como princípio. E os nossos líderes, pastores, pessoas de liderança que são responsáveis também pela nossa vida, essas pessoas elas estão aqui, foram colocadas para nos instruir, nos corrigir, nos ensinar. Então, quando a gente tem um coração aberto para ser instruído, corrigido, ensinado, a gente vai muito mais longe. Como foi lido aqui, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas até onde iremos, né? A palavra de Deus ela fala que não é bom que o homem esteja só. Não fala sobre só relacionamento, mas fala sobre ter amizade, pessoas em quem você possa se apoiar. Porque se um tropeçar, o outro está ali para ajudar a levantar. Eu sempre comento, faça amigos na igreja, mas amigos que queiram e estejam debaixo de uma ordenança de Deus. Pessoas que irão te aproximar de Deus e não afastar. Em nome de Jesus. Tenha sua liderança como um ambiente de confiança em que você pode conversar, falar sobre tudo. Se cometeu alguma falha ou algum erro, confesse e deixe. Eles estão ali para orar por nós, orar por você e orar por mim também. São pessoas que são responsáveis, né, pelas nossas vidas. Então, nada mais do que ter um ambiente de confiança em que nós podemos conversar com eles e amadurecer juntos como filhos e sermos uma igreja saudável a cada dia. Não é concordar com tudo, mas os corrigir no momento necessário, em nome de Jesus. E agora, para nós concluirmos, diz assim: certamente você tem uma área para ser corrigida. Não perca a oportunidade. Seja longânimo ao receber críticas, seja amável no tratar e se submeta. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Senhor e Salvador, é digno de que apresentemos um coração sincero diante dele. Só assim teremos o nosso coração alinhado com o dele. Então, como nós aprendemos nessa lição, que nós possamos tomar cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, que nós sejamos um povo perdoador, em nome de Jesus, que tenha um coração puro para que nós a cada dia possamos ver ao Senhor. Que o nosso coração ele seja um coração também arrependido, porque foi o que nós lemos. O Senhor ele não despreza um coração arrependido e contrito, um coração quebrantado, na verdade, contrito que é arrependido. Então que nós possamos ter tudo isso como prática para as nossas vidas, para que a cada dia o nosso coração ele esteja alinhado com o coração do Senhor, o nosso caráter seja o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Então nessa lição de hoje nós aprendemos um pouco sobre isso, sobre os alertas que nós temos que ter para não perdermos a fé ou abandonarmos ela como apostasia, mas que o nosso coração seja um coração saudável, o nosso entendimento ele seja saudável, para que as nossas práticas também sejam práticas saudáveis, que o nosso rosto esteja formoso com a alegria do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero convidar cada um de vocês a orar junto comigo nesse momento, agradecendo ao Senhor pela presença dele nas nossas vidas e também pedindo ao Espírito Santo que nos direcione e que a cada dia nós tenhamos um coração puro, um coração abençoado em nome de Jesus. Se você puder aí no seu lugar, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento precioso aqui na tua presença.
Meu Deus, o Senhor nos instruiu nessa lição de hoje a termos cuidado com o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que ele não se torne um entendimento ou um coração amargurado, mas que seja um coração perdoador, que faz aquilo que a tua palavra diz como ordenança, de perdoarmos, Senhor, de sermos um povo abençoado, um povo que não é rancoroso, mas que tem a paciência, que tem o amor do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a cada dia, em nome de Jesus, a termos um coração sensível e contrito, meu Pai, um coração arrependido, um coração quebrantado, porque a tua palavra, ela nos diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado. Senhor, nos ajuda e nos livra de todo mal, nos livra de todo sentimento que não provém do Senhor, como o rancor, arrogância. Meu Deus, todo sentimento que nos faz mal, nós rejeitamos esse sentimento em nome de Jesus. Nos abençoa, nos livre de todo mal e que juntos nós possamos crescer como uma igreja saudável do Senhor, sendo exemplo onde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa videoaula número 7. Mais uma vez eu reforço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho que são as notificações, faça parte do nosso canal, em nome de Jesus, divulgue para os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E eu aguardo a cada um de vocês na próxima lição, lição 8. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.